Olá! O tema de hoje é muito interessante. A gente vai falar de como o desenvolvimento de produtos e serviços podem estar perfeitamente integrados com a cadeia de suprimentos. Meu nome é Séfora e eu sou especialista em inovação integrada com a cadeia de suprimentos. Este modelo, ele já existe há mais de 35 anos. E interessante que até hoje a gente vê algumas companhias que dão um bypass nessa situação de estar super integrados com a cadeia de suprimentos, tentando entender tudo o que acontece ao redor para ter um produto que tenha um alinhamento perfeito, desde quando nasce até quando chega lá no colo, né, do consumidor, na mão do consumidor. Nos anos 80, a gente tinha uma integração entre engenharia, produção, suprimentos, que era influenciado por essas práticas, né, da manufatura enxuta. Nos anos 90, era a era da lógica, onde a gente tinha um pouco mais da criação do produto simples, mas que atendesse muito melhor o cliente. Então, assim, a gente estava preocupado com algo que seja produzível, comprável e que realmente possa ser transportado e escalado da forma correta. Dos anos 2000 em diante, a integração ela passa a ser vista como uma vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva tem que trazer risco de fornecimento, tempo de lançamento, flexibilidade da cadeia e capacidade de resposta do mercado. Afinal de contas, que adianta você ter um produto e não gerar valor? Por quê? Inovação, desenvolvimento, ou você gera valor ou você está fora do mercado. Então, é por este caminho que este processo, essa conexão, está funcionando cada vez mais. Eu trago hoje dois processos aqui, dois problemas que a gente vai resumir bem rapidamente e alertar você que está lançando novos produtos a todo momento, que está preocupado com a rentabilidade do seu portfólio e que está querendo inovar, sempre inovar. O primeiro deles são aqueles lançamentos que não têm capacidade operacional real. Imagine você lançar um produto e depois você descobrir que você não consegue produzir tudo aquilo que você vendeu. É terrível. E o outro são produtos concebidos sem viabilidade de custo. Imagine, você não consegue ter o custo suficiente para abastecer e escalar dentro de todo o seu processo, de toda a sua cadeia. Vamos lá? Vamos para o primeiro. Quando a área de desenvolvimento avança sozinha, né? Ela acha que ela pode manter segredo, porque assim, a área de desenvolvimento ela costuma manter segredo exatamente pelo medo de que alguém possa copiar aquele produto ou serviço. E aí eu tenho suprimento que não pode ser atendido na data correta e não consegue comprar, em consequência eu não consigo produzir e não consigo armazenar, distribuir no prazo correto. O que acontece quando eu tenho um problema como esse, né? Eu tenho atraso no lançamento, eu vou ter falta da matéria-prima, eu vou ter compras emergenciais mais caras, vou pagar muito mais caro por aquilo que eu poderia ter otimização, vou sobrecarregar minha operação. Ruptura, essa é a coisa mais grave, é a ruptura do atendimento, desgaste da margem, desgaste humano, o estresse, né, de você produzir muito, fora do tempo, rápido demais, sem a qualidade necessária, enfim, na prática, isso transforma um projeto novo numa nightmare, sabe assim, a noite
do escândalo, porque você fica naquele ciclo e não consegue resolver. Qual que é a dor que a gente consegue evitar quando a gente integra e tem, desde o início, desde o nascimento, esse lançamento, né? A gente vai evitando que o produto não tenha o alinhamento com a capacidade, correto? Ele tem que estar alinhado com a capacidade, com o fornecimento e com o abastecimento. Vamos para um segundo exemplo. A dor comum que a gente tem também, a segunda dor, eu diria, é criar um produto bom do ponto de vista técnico, ele é perfeito. Ele nasceu para atender a necessidade do nosso cliente. Mas na prática, ele nasceu como? Com a margem ruim, com uma dependência excessiva, ou de um fornecimento, ou de uma matéria-prima, algo que eu não consigo estabilidade no processo, né? Eu tenho margens comprimidas logo no início do produto, depois eu não consigo mexer com esse ciclo, né, do lançamento do produto. Todo produto ou serviço tem uma curva, né? Ele nasce, tem o desenvolvimento, eu tenho que obedecer essa curva. Quanto mais eu obedeço a curva do produto, mais eu tenho as vantagens de ter produtos, por exemplo, que têm 100, 80 anos de mercado, alguns até mais. E eu vou evitar o quê? Retrabalhos, aumento do lead time, né? O push da cadeia, porque às vezes a cadeia de suprimentos ela já é comprida. Imagine se eu tenho essa falta de estabilidade, eu torno tudo isso muito mais difícil ainda. A dependência crítica, né, de um fornecedor, todos os meus estoques podem ficar desbalanceados e eu tenho o risco de tornar um produto que seria um sucesso virar um fracasso operacional, certo? Vamos lá, como é que a gente conseguiria resolver esses detalhes e resolver esses processos com a ajuda de uma consultoria especializada nessa área? O primeiro caminho, quando eu consigo implantar uma governança integrada, este é o segredo. Afinal de contas, essa conexão ela já deveria existir há mais de 35 anos. Afinal de contas, o mercado começou assim desde os anos 80. E se a gente obedecer esse fluxo, seja para empresas grandes, seja para empresas pequenas, eu só tenho que obedecer um fluxo. Claro que fluxos mais complexos para empresas maiores e menos complexos para empresas menores. A consultoria pode trazer esse modelo de decisão aonde P&D, compras, planejamento, operações estejam coligados, estejam conectados o tempo todo. Como que normalmente a gente trabalharia numa situação como essa? A gente vai definir algumas etapas, aqueles gates de aprovação, que podem ser trazidos através de reuniões ou podem ser mais rápidos, através de 5 minutos no café e eu resolvo o problema. Validação prévia de fornecimento, participação antecipada, né, de processos da cadeia, que eu incluo o processo dentro do meu ciclo de desenvolvimento. Eu trago a cadeia de suprimentos para dentro do meu ciclo de desenvolvimento. Definindo indicadores como prazo, nível de serviço, risco de fornecimento. E existe o quê? Uma corresponsabilidade entre as duas áreas. Porque se eu deixo todo esse processo na mão só do desenvolvimento, o que é do desenvolvimento, e na mão da cadeia, aquilo que é dela, as coisas vão funcionar e só vão se encontrar lá no final. Então, antecipar esse encontro é o que a gente consegue fazer com uma governança integrada. E aí eu tenho como, qual é a solução gerada? O produto avança
sempre que houver um equilíbrio. Como se dá esse equilíbrio? A atratividade do mercado e a capacidade real da entrega. Esse seria um caminho mais comum, vamos dizer assim. Mas a gente pode estabelecer um outro caminho também, que é fazer o quê? Redesenhar o meu produto e a cadeia trabalhando o quê? O foco na viabilidade e na escala. Como que eu faço isso, né? Aqui, a consultoria tem que trabalhar um pouquinho mais profundo no modelo operacional. Esse modelo operacional, ele vai ter que se encaixar de uma forma mais concreta dentro da capacidade que a empresa tem de trabalhar o seu portfólio de produtos. E aí, eu vou fazer o quê? Revisar o portfólio e o desenho do produto para torná-lo um pouco mais compatível com a forma da empresa, com tudo aquilo que a empresa pode oferecer em termos de cadeia já existente, né? Com isso, o que a gente vai fazer? Como que a gente envolve, né, um processo desses? A gente vai ter que trabalhar em algumas revisões, lógica, né? Design to value, por exemplo, que é trabalhar o valor do produto realmente, né? E esse valor do produto integrado realmente com aquilo que a minha cadeia é capaz. É aquilo que a gente chama de capabilidade. Esse nome em português, às vezes, ele soa, né, um pouquinho menos confortável, mas é exatamente isso que a gente fala. Não é capacidade, é a capabilidade. É aquilo que eu estou able to do, né? E aí eu tenho que simplificar meus componentes, simplificar um pouco meus materiais. Claro, como sempre, fazer homologação, várias homologações e vários fornecedores alternativos. Eu talvez tenha que trabalhar em algumas revisões de política para ter algumas quebras de paradigma que são necessárias. E aí tem um ponto interessantíssimo que a maioria das empresas não faz com antecipação. Existe um processo que se chama make or buy, em inglês, em português seria compro ou faço. Significa o quê? Terceirizo aquela produção minha ou faço dentro da minha fábrica. O make or buy, ele nasceu exatamente para a gente poder tratar isso em situações que são disruptivas. Porque quando eu tenho um lançamento e eu tenho pouco tempo de vida daquele produto, já especificamente o produto me pede pouco tempo, eu lanço o produto e depois eu vou onerar toda a minha cadeia para atender o produto por 2 anos. Ele já é um produto que não vai ficar no mercado por muito tempo. Então, eu posso fazer isso, eu posso mudar, né? Então, trabalhar no make or buy, trabalhar nessa cadeia de escolha, né? Onde eu posso dizer se é melhor fazer fora, vamos terceirizar, talvez o custo seja um pouquinho mais alto, porém, eu tenho uma situação lá no bottom line, né, financeiramente falando, que vai ser mais vantajosa para a empresa. E trabalhar sempre num planejamento piloto. O que a gente faz? Qual é a solução gerada que a gente traz para essa condição, né? Eu vou reduzir riscos, eu melhoro margem, eu crio um lançamento muito mais sustentável e escalável, com uma chance muito pequena de ruptura. Quer dizer, eu vou sempre trabalhar aquilo que eu gostaria de ter sucesso, que é evitar o retrabalho e evitar o custo oculto, aquele que fica nas entrelinhas, onde eu não consegui descobrir, porque ele só aparece se eu realmente fiz algo que eu não percebi lá desde o começo, certo? Esses 2 caminhos, eles foram amplamente aplicados, na verdade, outros caminhos. E este processo todo entre você conectar a sua cadeia
com a sua área de inovação e desenvolvimento, foi utilizado por empresas de enorme porte, como Toyota, Apple, né? Por exemplo, a Toyota é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem nesse sistema, porque ela ficou realmente conhecida por integrar a engenharia, a manufatura e os fornecedores desde o início do processo. Essa melhoria contínua existe até hoje, é utilizada com uma amplitude muito grande pelas empresas. A Apple já tem uma forte integração do design do produto, né, da engenharia do produto, junto com toda a cadeia global. Por isso, quando se lança um produto, o desenvolvimento dele já considera a disponibilidade, já considera que o produto vai estar dentro da capacidade industrial, atendendo essa escala global, sincronizada com a logística. E aí a gente tem algumas empresas de bens de consumo, como a P&G, por exemplo, que também trabalha muito tempo trabalhando o lançamento comercial do produto de produtos de grande escala, aonde o custo da embalagem, do abastecimento e de disponibilidade do varejo já estão previstos lá em cima, quando o produto nasceu já conectado com a cadeia. A mesma coisa a Unilever. A Unilever é um exemplo relevante porque ela trabalha muito a compra do produto, a produção de forma coordenada para viabilizar de uma forma muito lógica, muito racional todo o atendimento do produto. O portfólio de produtos de uma empresa é o bem maior que existe. Por quê? De onde vem toda a receita da empresa. Se eu cuido do meu portfólio, da saúde do meu portfólio, da integração dele com a minha capacidade produtiva, não tem como errar. É esse o caminho mais lógico, mais racional que a gente poderia ter quando a gente integra a nossa cadeia com o desenvolvimento de produtos e serviços. Muito obrigada e dúvidas? Consulte o nosso site. Estejam lá acompanhando, o Grupo Gama já está no mercado há mais de 13 anos. Nós temos soluções para várias situações de operações com um aspecto financeiro que está sendo valorizado desde o início do processo até o final do processo. Essa foi uma forma que a gente encontrou de trazer você para aquilo que você realmente precisa, olhando custo, olhando valor agregado. Muito obrigada.